Opa, vamos lá falar sobre mais um assunto. Dessa vez um assunto meio chato. Chato, um pouco meio chato porque é política, essas coisas aí. Mas eu acho que assim, só falaria, né, desse assunto agora, porque eu acho que dá pra extrair algo legal que faz bastante sentido atualmente e falar sobre isso. E acho que isso daí pode ser um proveito bom para todos nós, sabe? Para as pessoas que vivem atualmente num mundo de muita confusão, principalmente política. Eu acho que nesse momento está sendo um momento excepcional assim para você aprender e você evoluir, né? Porque muitas vezes as ideias, elas ficam muito na cabeça, mas não descem pro coração. Então fica muito no discurso linguístico, na refutação, né, aquelas brigas eternas de Facebook da vida, e no fundo não se extrai de nada, não tem nenhum aprendizado. E acho que agora é um bom momento de falar sobre isso. Como pelo título do vídeo vocês podem ver, é aí mais uma refutação, né, do socialismo, essa ideologia que já deveria ter saído das discussões, enfim, já era para ter sido esquecido já, mas volta de novo, porque principalmente as pessoas tratam isso de uma maneira meio de time de futebol, né? E aí, bom, qual que é a questão aqui? Por que o coronavírus ele refuta o socialismo? Por causa do seguinte, porque o coronavírus ele está atuando de forma paralela ao que o socialismo deseja, entende? O coronavírus está afetando a cadeia de produção, né, das livres trocas, do livre mercado, né? E esse é o sonho de consumo de todo o socialismo. É exatamente, é o sonho de consumo dos caras, é conseguir chegar um momento que eles consigam controlar e travar toda a relação de produção, entende? Não me vem com aquela história lá de coisas lindas e maravilhosas, do mundo cheio de arco-íris e tudo mais do socialismo, que isso não existe, tá? Isso não existe. Não vou nem dar o trabalho de refutar isso daí, por causa que, tipo, a história, a existência da humanidade refuta isso daí. Só você olhando para países como Rússia, por exemplo, sabe? Ou aqui do seu lado, Venezuela, enfim. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que quando você vai olhar a origem, né, do que nós vivemos hoje, desse capitalismo que a gente vive hoje, você vai voltar lá mais ou menos no ano daí de 1600 mais ou menos, entende? Onde das pessoas miseráveis, principalmente lá da Inglaterra, que começou a Revolução Industrial e tal, das pessoas miseráveis, das pessoas que não tinham basicamente nada, elas descobriram uma maneira de sobreviver. Como? Eu produzo o sapato, você produz o pão. Eu compro o seu pão, você compra o meu sapato. Entendeu? E nós trocamos a informação do quanto vale uma coisa pela outra através do dinheiro, da moeda. Parece óbvio isso hoje, mas na época isso foi uma puta de uma inovação. Entende? Porque só os nobres na época tinham produtos, né? Tinham ali as suas taças de vidro, enfim, as suas coisas, as suas roupas e tudo mais. Era só nobreza, cara. Ou seja, eles compravam os artesãos, eles atraíam alguns artesãos para fazer suas coisas para si. E o povão vivia na completa miséria, cara. Era um negócio assim horroroso. E esses miseráveis que viviam lá descobriram que assim, cara, se eu ficar bom em produzir sapato e aquele outro cara ficar bom em produzir pão e o outro ficar bom em produzir telha e o outro ficar bom em produzir camisa, legal, a gente se especializando e a gente ficando bom, a gente consegue produzir um negócio que dá para trocar e aí a gente troca entre si e todo mundo ganha, entendeu? Isso é a origem do capitalismo de livre mercado, onde ninguém, né, nessa época você tinha de fato livre mercado, era na época desses caras que viviam na miséria, né? Por incrível que pareça, me dê um exemplo de uma sociedade livre mercado nessa época, onde ninguém tava nem aí para eles, ninguém tava nem aí para aqueles miseráveis, e eles encontraram uma maneira de sobreviver, que é algo inato do ser humano, de encontrar uma maneira de sobreviver. Como? Contando um com os outros, ajudando uns aos outros. Mas essa forma que eles criaram, portanto, de especializar, isso daí deu origem ao quê? Às produção de massa.
Ou você vai me dizer que você produz tudo que você faz na sua casa? Não, claro que não, cara. Entendeu? Hoje é o mesmo modelo. Exatamente esse modelo inventado lá atrás, né? Não sei se poderia dizer até inventado, porque meio que ninguém tirou da cachola. Foi tipo, surgiu dos miseráveis. Essa é a verdade. Entende? Foi algo que apareceu no meio daquelas pessoas que viviam em extrema pobreza. Esse mesmo modelo é o modelo que você vive hoje. Você, por exemplo, vamos supor que você seja mecânico, você conserta carros, certo? Mas você não produz roupa. A sua vizinha provavelmente pode trabalhar o quê? Um lugar que produz roupa, numa fábrica de roupas, e você está comprando, quando você está lá pagando, o valor está muitas vezes comprando a roupa que ela fez. E ela está, por exemplo, consertando o carro dela no lugar que você trabalha. E assim por diante. Ou seja, essa ordem econômica que a gente chama de livre mercado, se ela for afetada, o que acontece é que as pessoas param de uma ajudar a outra. Entendeu? Hoje, quando fica muito claro hoje, quando as pessoas não podem ir trabalhar, entende? Por causa do vírus, que esse problema se torna crítico. Mas crítico a ponto de, se durar um longo tempo de quarentena, passados 40 dias e tudo mais, as pessoas começam a morrer. Que era o que acontecia lá, naquela época. Por quê? Porque o sistema que é mantido pelas formiguinhas, que somos nós que trabalhamos, se ele for afetado, essa ordem econômica das pessoas da livre troca, você troca o seu trabalho pelo do outro, simplesmente gera miséria, tá? E por isso, novamente aí, o coronavírus refuta o socialismo, porque o socialismo vem exatamente dizer isso, que os incentivos, né, do trabalhador não existe, porque se tudo é dele, né, se tudo que ele produz é dele, então significa necessariamente que não existe um incentivo para mim produzir. Porque se o que eu produzo é de todo mundo, né? Se o que eu produzo é de todo mundo, por que eu vou produzir alguma coisa de que na verdade eu não vou ter, vai ser dele de qualquer maneira, né? Ou seja, essa ideia do mais-valia que foi criado, que é uma mistura de inveja com ódio, ou seja, daquele negócio que assim, quando a pessoa cria alguma coisa e tem sucesso, então eu utilizo o conceito do mais-valia para justificar eu tomar o que é dele, né? Eu me sinto ofendido pelo sucesso que aquela pessoa fez em criar uma lógica de mercado que leva produto para as pessoas. Eu me sinto ofendido, então eu utilizo a desculpa do mais-valia para roubar. Porra. Então, mas que no fundo é isso mesmo. O socialismo é exatamente isso mesmo. É uma ideologia de ladrão mesmo, entende? É bem isso mesmo. Mas aí, o que é interessante aqui é isso mesmo. É a questão aí do como que o coronavírus está assim, colocando muito evidente que o livre mercado, quando é afetado, você gera miséria e você gera caos. Agora você passa a olhar, né? Ao longo dos séculos, essa ideia do livre mercado ela vem sendo destruída lentamente. O livre mercado vem caindo muito, a ponto que hoje, por exemplo, quando você olha no Brasil, você não dá para você falar em capitalismo de livre mercado. Basicamente, você dá para falar aqui em socialismo de liberdade restrita. Entendeu? Basicamente é isso. Por quê? Porque hoje você tem o quê? Um monte de regulamentações, um monte de leis. E um monte de sindicato, e um monte de ministério, de trabalho e tudo mais, que tomam como atitudes práticas diárias, tem como objetivo, ou seja, restringir a liberdade de troca entre as pessoas. Ou seja, no final das contas, hoje nós vivemos um livre mercado doente, como ele tivesse um vírus. Esse vírus chama-se socialismo, entendeu? É essa ideia de que nós temos que controlar, nós temos que controlar, nós temos que controlar, nós temos que regular, nós temos que colocar leis, nós temos que restringir, nós temos que governar em cima de tudo. Isso é o socialismo. E isso gera miséria. Isso gera a destruição da cadeia de troca que o livre mercado foi criado lá atrás. Que até hoje está em pé para que as pessoas troquem valores entre si,
E com isso você resolve o problema da escassez. E as pessoas não entram em miséria, né? Então, agora está muito claro, né? Qual é o resultado final dessas políticas, tá? Então, eu acho assim, cara, tipo, reflete sobre isso, cara. Reflete sobre isso, entendeu? Isso é muito importante mesmo. A ponto, assim, que hoje, cara, o conforto que você vive na sua casa, na sua cidade, na sua sociedade, cara, ele não é algo que você criou, entendeu? Você herdou ele em primeiro lugar, tá? Existiu inúmeras pessoas no passado que fizeram coisas grandiosas devido ao que, aos incentivos que eles tiveram para poder fazer aquilo, né? Ao egoísmo que eles tiveram em se dedicarem, em serem bons, em fazerem aquilo de maneira exímia, entende? A serem pessoas focadas para trazer o que você tem hoje, tá? Hoje você rasga uma folha de papel, por exemplo, e joga no lixo. Mas se você for raciocinar a tecnologia que está por trás de um papel, de uma caneta, de... Cara, não tô falando, não precisa chegar aí no iPhone, não, no MacBook, não, cara, é uma coisa simples. Você vai ver que ali tem um esforço cumulativo da ordem econômica, que as pessoas foram segmentando tijolinho em tijolinho. E essa ordem, a parte ruim dela é que ela é um equilíbrio instável. O que isso significa? Significa que o tempo todo as pessoas têm que estar lá pegando o tijolinho e voltando ele, colocando ele de volta ali na parede, equilibrando ele, porque ele sai de equilíbrio facilmente, porque as coisas são assim. Portanto, se você deixar essa ordem ser perturbada, rapidamente o muro desmorona e volta tudo para como era em 1600. E agora, com esse vírus, está ficando muito claro. As pessoas estão aí começando a surtar em estocar as coisas, mas assim, todo mundo sabe no final das contas que se isso continuar por um longo tempo e as fábricas pararem e os transportes não funcionarem e as pessoas não conseguirem trocar as coisas entre si, vai gerar milhões e milhões de pessoas em escassez, para não dizer mortas, miseráveis, entende? Raciocina, cara, tudo que você tem hoje, certo? Água, luz, gasolina, comida, tudo, cara, é uma coisa que pode desaparecer da noite pro dia. Se você perturbar essa ordem e você gerar milhões e milhões de pessoas em escassez. Então, eu acho que assim, a gente não pode confundir uma coisa que as pessoas confundem hoje, porque o somebody love, né, do socialismo, dele, ele sempre encontra uma desculpa, uma mais ridícula do que a outra, para poder se aparecer como o solucionador de todos os problemas, né? Meu Deus do céu. Eu acho assim, hoje, né, você não pode confundir uma coisa, um conceito que eles usam muito, que é a desigualdade social, cara. Resolver a desigualdade social não significa destruição da sociedade. Nós temos desigualdade social, certo? Mas nós não vamos resolver a desigualdade social destruindo-a. Porque quando você interfere nas relações de troca, é isso que você está fazendo. Você está destruindo essa civilização. Ou seja, antes você tinha um grupo de pessoas em desigualdade que vão precisar sair dessa desigualdade e entrar no fluxo da cadeia de mercado. Não, mas agora você tem o quê? A destruição daqueles, inclusive, que não estavam na desigualdade. Agora eles foram. Faz sentido? Então, vamos lá. Mais uma vez, né? O socialismo, essa ideologia ridícula, para dizer o mínimo, está refutado por um vírus. Um vírus mostra que o resultado final disso. E esse vírus, ó, não fez nem 5% do que essa ideologia faz. Nem 5%. Que digo lá os ucranianos, os chineses, o pessoal que foi pro Gulag lá, que morreu de fome, os planos quinquenais, né? Essa baboseira que gera o quê? Gera miséria. É isso que você quer? Você quer miséria? Você quer chegar no mercado e não ter as coisas? Você não quer ter emprego? É isso que você quer? Então não perturba a ordem econômica. Larga a mão de ser tonto.
Tá? Então é isso. Acho que o vídeo por hoje é isso. Então, mais socialismo agora, dessa vez refutado por um vírus. Qual vai ser a próxima?